Olá, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu não sei que hora você vai me assistir, mas eu espero que você me assista. Oitavo ano C da Escola Estadual Zoroastro de Oliveira. Estamos aqui para fazer a correção das atividades da semana 2, ok? Aqui, do PET 1. PET 2 está vindo aí, portanto não esqueça de me entregar as atividades do PET 1, hein? Semana 1, 2, 3 e 4. Aqui vai trabalhar o conceito de coesão e coerência. Se você quiser retomar lá na aula anterior, tem lá, beleza? Mas basicamente, coesão é o quê? É a urdidura, é a ligação que um termo e outro da oração estabelece entre si, para que o texto tenha sentido, para que o texto faça sentido, para que não fique aquela coisa sem pé nem cabeça. E justamente esse fazer sentido é a coerência, ok? Então a coerência pode existir sem coesão? Não, não pode. Então uma anda junto com a outra, ok? Então a atividade 1 está pedindo o quê? Leia os textos abaixo. Atividade 1 é só para ler, com atenção, tá? Então vamos lá. Texto 1. O que está falando aqui no texto 1? Por norma, as selfies são feitas com os celulares das próprias pessoas. O objetivo de uma selfie é fazer com que o fotógrafo apareça na selfie. Olha que coisa feia que ficou, né? Repetindo selfie aqui, repetindo selfie aqui, repetindo selfie aqui. E aqui de novo, ó. As selfies podem ser individuais ou em grupos. As conhecidas selfies. Olha quantas vezes. Deixa eu ver se eu consigo marcar isso aqui. Olha quantas vezes ele repete selfies aqui. Selfies aqui, né? Selfie aqui. Selfie aqui de novo. E o que? Em pouco mais de em 3 linhas. Selfies aqui e selfies aqui. Ele repetiu. Opa, aqui passou um pouco, mas tá dando para entender. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né, a mesma palavra. Tá bom? O que isso tá me dizendo com relação a o que eu tenho de conhecimento aqui de coesão e de coerência? Se a coesão é um mecanismo relacionado com elementos que asseguram a ligação entre palavras e frases de modo a interligar diferentes partes de um texto, então eu poderia ter substituído esses selfies por um sinônimo ou por um pronome de retomada, que é o que acontece no texto 2, que é mais coerente. Por que ele é mais coerente? Vamos ver. Vamos ler primeiro. A palavra selfie só passou a ser utilizada com esse sentido no ano de 2002, num fórum online australiano. As redes sociais ajudaram posteriormente a popularizar o termo. No entanto, o autorretrato de si mesmo só tomou verdadeira expressão a partir de 2012, quando a palavra se tornou comum nas plataformas principais da mídia. Elas receberam técnicas usadas na hora dos registros, como a busca pelo ângulo perfeito. Segundo parágrafo do texto 2. O número de pessoas que morreram enquanto tentavam tirá-las em situações arriscadas foi de 259. Não acredito que tem gente que morreu tentando fazer selfie, né? No Oscar de 2014, a selfie de grupo comandada pela apresentadora Ellen DeGeneres teve mais de 2,7 milhões de compartilhamentos e tornou-se a foto mais retweetada da história. Olha só, enquanto no texto 1 nós temos selfies, a mesma palavra repetida 5 vezes, aqui no texto 2 nós temos lá a palavra selfie, lá, ó,
Só passou a ser utilizada com esse sentido em 2002 num fórum australiano. Aí, olha lá, sublinhado, ó, o termo. Isso aqui está se referindo a quê? A selfie. Mas eu não preciso escrever selfie de novo. O termo é um sinônimo para selfie, né? Assim como autorretrato de si. Também é um sinônimo para selfie. É uma estratégia da escritura para que eu não fique repetindo as mesmas palavras. Olha só. Só tomou verdadeira expressão a partir de 2012 quando a palavra... Que palavra? Selfie. Eu estou retomando selfie, em vez de escrever ela de novo. Elas é um pronome do caso reto. Elas quem? Elas receberam técnicas usadas na hora dos registros. Elas quem? As selfies. Ok? Tirá-las. Tirar quem? Olha lá, o las. Ok? O las retoma selfie. Ok? Então, nós temos uma série de retomadas aqui no texto 2 que faz com que a palavra selfie deixe de ser repetitiva como no texto 1. Beleza? Isso torna o texto 2 mais coeso e mais coerente. E menos repetitivo. Olha só o eco que fica nisso aqui. Por norma, e não é poesia. Não é poesia. Se fosse poesia, tudo bem. Por norma, as selfies são feitas com os celulares das próprias pessoas. O objetivo de uma selfie o tempo todo, fica muito repetitivo, né? Então, se a atividade 1 é para ler os textos e refletir sobre eles, né, dando atenção a essas repetições, a atividade 2, ela é composta pela letra A, letra B e letra C. É muito fácil, gente. Então, vamos lá. O objetivo desse vídeo é só fazer a correção mesmo. Eu não vou trazer nenhum conceito novo, ok? Atividade 2. Então, agora que você já leu os dois textos e já analisou os dois textos, responda. Letra A. Que diferença em relação ao uso do termo selfie vocês perceberam nos dois textos? Então, eu trouxe como resposta o seguinte. Primeira coisa, selfie é um estrangeirismo. Olha lá, ó. Opa. Estrangeirismo. O que é isso, estrangeirismo? Uma palavra de um outro idioma, no caso o inglês, que é acoplada ao nosso idioma pelo dia a dia do seu uso. Tudo bem, selfie é um estrangeirismo. No texto 1, como eu já observei, a palavra selfie é repetida. Repetida o tempo todo. Isso causa um eco. Isso atrapalha a coesão e a coerência, né? Enquanto que no texto 2, a palavra readquire seu significado de autorretrato, né? E ela é substituída por sinônimos e pronomes. Para quê? Para promover a coesão e, por consequência, para estabelecer uma maior coerência e clareza do texto, né? Muito bem. Vou dar um tempo aí para vocês confirmarem com a resposta de vocês. É essa aqui, beleza? Atividade 2, letra B. Que efeito essas substituições geram em relação ao encadeamento de ideias do texto? Quais são as ideias passadas do texto? Eu tenho uma ideia A, que vem seguida por uma B, por uma C e tal. Tem que ter um encadeamento. Então, que efeito essas substituições aqui, ó? Tá vendo? Em vez de ficar repetindo selfie, selfie, selfie o tempo todo, eu faço substituições por palavras sinônimas ou por expressões sinônimas ou por outros tipos de palavras que as classes gramaticais me permitem para retomar a mesma palavra, selfie, como é o caso dos pronomes, do caso reto ou do caso oblíquo, como é o las, tá? E faço essa retomada. Então, a pergunta da letra B. Que efeito de sentido essas substituições geram em relação ao encadeamento das ideias do texto? Então, a resposta é a seguinte, é bem simples. Bem simples. Tais substituições
tornam o texto mais fácil de ser lido, fica menos chato, né? Você ficar repetindo a mesma palavra milhões de vezes, menos repetitivo, mais coeso, mais emendado uma coisa na outra e, portanto, mais coerente, ok? Então, mais fácil de ser lido, menos repetitivo, mais coeso e mais coerente. Lembre-se, coerência não anda sem coesão. Se você não tiver um texto bem costuradinho, você não vai ter coerência. Você pode ter um texto costuradinho, mas você pode não ter coerência. Mas eu não vou entrar nesse tema agora. Primeiro, eu quero que vocês entendam que para ter coerência, para que o texto seja coerente, para que ele faça sentido, é preciso que haja coesão, ligação entre os termos, que é exatamente o que acontece aqui. Em vez de, no texto 1, eu ficar repetindo a mesma palavra, eu substituo ela por sinônimos ou por outras palavras que retomem aquilo que já foi dito anteriormente no texto. Beleza? Ainda na atividade 2, que é a única atividade dessa semana, né? Agora que você já leu os dois textos, responda a letra C. Que estratégias foram usadas para evitar a repetição da palavra selfie no texto 2? Eu acho que eu já respondi isso, né? Que foi o quê? O uso de sinônimos ou expressões sinonímias e do pronome elas e do pronome também, do caso oblíquo aqui, o las, tá? Que remete o quê? A selfies, que é essa palavra que foi dita aqui logo no início do texto 2, tá? Isso contribui para a coesão e, por consequência, para a coerência do texto, tá? Então, aprendam a usar sinônimos, aprendam a usar expressões sinonímias, aprendam a usar os pronomes. A gente vai treinar isso, tanto do caso reto quanto do caso oblíquo, para retomar. São os termos de referência e de retomada, não é? Para que o texto não fique repetitivo, chato, incoerente, né? Se ficar incoerente, fica incompreensível. Se for bem coerente, existe uma maior chance dele ser compreensível, dele ser... Se for coeso, existe uma maior chance dele ser coerente, ok? Dele fazer sentido global. Muito bem? Ok, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar lá no Telegram. Beleza? Eu vou disponibilizar essa correção lá no Telegram, vocês vão acompanhar pelo YouTube. E qualquer dúvida, é só me chamar. Ali se tiver vergonha, pode me chamar no particular, online, que eu estou ali à disposição. Beleza? 8º ano C. Um abraço a todos. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Beijo, fui!